Boa noite, tudo bem, amados? Graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Que realmente Deus esteja nos dando a tua paz, a direção dele nessa noite. Estamos aqui de volta para, junto com os irmãos, compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. Neste tempo de pandemia, aqui em Ouro Fino, as nossas dificuldades, estamos celebrando juntos ao Senhor no templo, mas lembrando aos irmãos que igreja somos nós, aonde nós estamos, reunidos com as pessoas que estamos. Então, na verdade, hoje aí na sua casa está a igreja do Senhor, a qual vocês devem adorar, buscar a Deus na alegria do Espírito Santo, vivendo para a glória de Deus e vivendo a eternidade também já presente hoje para aqueles que têm a certeza da salvação em Cristo Jesus. Você que nos acompanha aí por essa live no Facebook, muita alegria no nosso coração que você está conosco, que você esteja conosco durante todo esse tempo da palavra. Nessa quarta-feira nós vamos direto para a palavra, no domingo a gente sempre vai ter um louvor, mas na quarta vai ser só a palavra. Só não no sentido que fosse alguma coisa menor, mas ela é sempre a palavra de Deus nos nossos corações. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, buscar a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo o Salmo 37, do versículo 3 ao 6 nessa noite. Eu vou aguardar um pouquinho que você busque a sua Bíblia e quero te convidar também, desde já, a qualquer necessidade, você aqui de Ouro Fino ou de fora, nossos amigos, irmãos em Cristo, amados, se você estiver meio desesperado, meio nervoso ou ansioso por qualquer motivo, quiser bater um papo, quiser conversar, quiser orar juntos, manda no Face aí, no privado, nós vamos estar juntos aí em oração, acompanhando vocês, né? E lembrando aos irmãos aqui de Ouro Fino, também qualquer necessidade, nós estamos aí para assistir vocês, seja através do Facebook, através do WhatsApp e até mesmo através lá do gabinete pastoral, né? Então, qualquer coisa, nós estamos à disposição dos irmãos para juntos permanecermos na palavra. E aí, pegou sua Bíblia? Vamos então compartilhar a palavra de Deus. Convido você a abrir no Salmo 37, um Salmo de Davi. Nós vamos ler do versículo 3 ao 6. Acompanhe comigo aí na sua casa, né, a leitura desse texto. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Santo Deus, louvado seja o teu nome. A palavra do Senhor não é nossa. Estamos aqui, ó Pai, simplesmente para sermos um instrumento nas tuas mãos. Como um bisturi na mão de um excelente cirurgião, assim nós queremos ser usados pelo Senhor, mas o Senhor é o cirurgião. Nós somos só um instrumento nas tuas mãos. Então, Pai, nessa breve meditação, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor traga alento, paz, refrigério nas nossas vidas nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. A cada família, a cada pessoa que está conosco, Pai, nessa transmissão, que o Senhor já esteja abençoando as suas vidas em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aí um Salmo de Davi, né? Domingo também lemos um Salmo de Davi, e esse Salmo Davi está refletindo, ele está ali trabalhando a questão do justo e do ímpio, daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem, aqueles que andam em justiça e aqueles que andam em iniquidade. E muitas vezes isso é algo presente na nossa vida, de tal forma que a gente sempre às vezes fica olhando para a grama do vizinho. Sempre a grama do vizinho é melhor. Aos olhos humanos, aos meus olhos, aos seus olhos, se nós não tomarmos muito cuidado, às vezes os ímpios parecem usufruir de melhores coisas, de prosperidades inabaláveis, mas o salmista, que às vezes traz uma alegria momentânea, mas o justo, ele possui um conforto, a certeza do amanhã. O ímpio vive por hoje mesmo, pelo aquilo que ele quer, pelo aquilo que ele gosta, e acha que está fazendo tudo certo, mas na verdade há um grande abismo no seu coração. Eu lembro de uma vez, nós levamos uma turma da Jocum, quando eu era pastor em Machado, e a irmã Carla, andando com eles, entraram na Pernambucanas.
de machado. Eu lembro que um rapaz do Jocum chegou perto da atendente da Pernambucana, e a menina muito sorridente, muito trabalhando ali com alegria, né? Bem, atendendo bem. E aquele rapaz olhou para ela e falou assim: você tem Jesus no seu coração? Ele falou: não. Ele falou: então essa alegria sua não é verdadeira. À noite você é uma pessoa triste. E aquela moça começou a chorar, porque realmente ela não tinha Cristo no seu coração. Querido, Cristo faz toda a diferença na nossa vida. O salmista Davi mostra isso para nós aqui, ainda nos Salmos, bem antes de Cristo. Ele mostra que a nossa verdadeira alegria está em Deus. Quantas incertezas nesses dias, quantas pessoas estão desesperadas, angustiadas, quantas pessoas não sabem mais o que fazer em casa, porque perderam o convívio com a família, perdeu o convívio das pessoas. Quantas dificuldades. Como encarar esses dias? E não querendo ser profeta do caos de forma alguma, não querendo trazer uma palavra de peso, mas nós sabemos que a tendência da humanidade é ter dias difíceis, dias de lutas, dias de problemas para frente também. Então, como encarar, como viver nesse momento de pandemia, hoje do coronavírus, amanhã do que será? Do que será amanhã? Nós não sabemos. Mas Davi aqui, usando aqui desse texto, a qual ele fala do justo e do injusto, eu quero pensar em 3 momentos, 3 coisas, 3 atitudes, para que eu e você possamos parar e refletir nesses dias. Possamos parar e pensar se eu estou entendendo o que está acontecendo, não no sentido da pandemia, não somos especialistas nisso, não somos cientistas, não somos estudiosos dos vírus, mas parar e pensar se nós temos entendido todas essas coisas. Uma das coisas que diz aqui no Salmo, versículo 5, é nele que eu quero refletir um pouco mais com você. Versículo 5 do Salmo 37, a qual nós acabamos de ler, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. Querido, entrega, deixar na mão do Senhor. Quando você chega e entrega algo a alguém, você está deixando aquilo com alguém. Quando o pai, a mãe vai trabalhar e leva o filho na escola, ele chega lá e entrega o filho na escola, ele deixa o filho ao cuidado da professora. Então entrega o teu caminho ao Senhor. O salmista Davi está dizendo para as pessoas: olha, em vez de vocês ficarem preocupados se o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo, se aquilo aquele que não serve a Deus está tendo prosperidade, tem carrão, vocês, em vez de se preocupar com isso, ele está dizendo: entrega teu caminho ao Senhor, coloque na mão de Deus. A nossa vida é para ser vivida na presença de Deus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28, o evangelista diz assim, palavras de Jesus: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então isso é entregar, é ir até Cristo, entregar diante dele esse fardo, esse peso. Nessa época aqui de Mateus 11, tinha os rabinos que impunham pesados julgos sobre os seus seguidores, sobre os seus discípulos. Coisa às vezes quase que impossível de ser seguida. Jesus Cristo falou: meu fardo é leve. Então Jesus Cristo está falando que o fardo dele não é pesado, não é aquele fardo impossível de você carregar. Então quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu estou dizendo: Senhor, eu estou andando pelos teus caminhos, vou andar pelos teus preceitos. A palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa
obra. Então, quando eu entrego o meu caminho na mão do Senhor, eu vou andar agora pelos caminhos do Senhor. Não sou eu mais que vou governar a minha vida. Não sou eu mais que vou fazer da maneira que eu acho, da maneira que eu julgo, da maneira que eu penso. Tudo que eu vou fazer, eu vou colocar diante do Senhor. Isso é entregar o caminho ao Senhor. É entender que a minha vida agora pertence ao Senhor. Mas isso não pode ser algo só da boca para fora, só uma teoria. Muitas vezes nós falamos minha vida é de Jesus. Eu sou de Jesus. Às vezes a gente até fecha o olhinho para falar, eu sou de Jesus, pastor. Mas na hora da prática, na hora de encarar o dia a dia, de tomar decisões, na hora que eu olho aquele ali que não serve a Cristo claramente, às vezes conseguindo a promoção do serviço, às vezes isso, às vezes aquilo outro, meus caminhos estão no Senhor. Eu continuo servindo a Deus com alegria. O que Davi está dizendo para aquelas pessoas que ali confiavam em Deus e que já enfrentavam essa dificuldade, aí que é para eles entregar o caminho ao Senhor, é para eles deixar na mão de Deus. Deus é a nossa justiça. A justiça do ser humano é trapo de imundícia, mas Deus é a nossa justiça. Então, querido, pense nisso. Esse é um momento que Deus também nos dá a oportunidade de pararmos, de refletirmos, de pensarmos por quais caminhos estamos andando. Quem tem sido dono da minha vida? As minhas decisões, quais os parâmetros para tomar as minhas decisões? Os meus parâmetros é a palavra? É a vontade de Deus? Ou é a minha vontade? Na vida cristã, muitas vezes nós vivemos contra a nossa vontade, porque entendemos que precisamos viver a vontade de Deus. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Mas o salmista continua dizendo, ele fala, entrega o caminho ao Senhor, confia nele. Olha como é que é maravilhoso. E a gente parar e pensar que nesse tempo que nós estamos vivendo, como é difícil confiar em Deus. Ontem, à noite, eu recebi a notícia que nós temos 2 casos suspeitos no meu filho, que estão sendo investigados. Eu tenho certeza que muitas pessoas já desesperaram. Muitos cristãos desesperaram. Cristãos que dizem que o caminho deles pertence ao Senhor. Mas eu preciso aprender a confiar em Deus. O salmista Davi, quando fala aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele está dizendo, não importa com as coisas circunstanciais, não fique importando com aquilo que está acontecendo ali no momento, mas veja o futuro, veja lá na frente. Deus está no controle, confia nele. Confiar em Deus não significa descuidar. Certa vez, uma querida irmã foi para a praia e não sei se era a primeira vez que ela ia para a praia, mas pelo menos a primeira vez que ela ia com um grupo de pessoas que não era a família dela. E no primeiro dia ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. E uma daquelas pessoas que estava ali junto, aquele grupo, falou com ela assim, mas você não pode fazer isso, e agora como você vai fazer? E essa pessoa não era cristã. E essa irmãzinha falou assim, Deus proverá. Isso não é confiar em Deus. Isso é tentar Deus. Isso é o que Satanás fez com Jesus Cristo na tentação do deserto. Lá em Mateus capítulo 4. Pula do pináculo, faz isso, faz aquilo outro. Isso é tentar a Deus. Confiar em Deus não é se descuidar em tempos de crise, de pandemia. Não é deixar de seguir as normas, as diretrizes, as orientações das autoridades, ministro de saúde, secretário de saúde municipal, estadual, dos governadores. Mas é se cuidar, confiar em Deus. Não é não se proteger. Nós não podemos tentar a Deus. Deus está no controle, é verdade.
Eu tenho que confiar que Ele está no controle. Eu tenho que confiar que há um propósito para tudo isso que está acontecendo e que Ele vai dar a direção. Mas eu tenho que me cuidar. Entre tantos textos que nós conhecemos na palavra, houve um momento que Deus falou assim: olha, fica quietinho. Houve um momento que Deus falou: vai. Quando Deus mandou construir a arca, Noé não ficou lá do lado de fora nadando. Quando Deus falou: entra na arca, se protege, ele entrou e se protegeu. Ele confiou em Deus. Então confiar em Deus é estar diante dele, é lançar diante dele a nossa ansiedade, conforme fala a primeira carta do apóstolo, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É quando me vem ansiedade, quando me vem o nervo, quando me vem o medo, é me prostrar de joelho, falar: Senhor, está diante do Senhor toda a minha ansiedade, tira, me dá paz, me dá tranquilidade. Confia nele. Davi estava falando ali daquelas pessoas, daquele momento, daquela vida, mesma vida que Davi passou. Como nós falamos domingo, quantas perseguições. Imagine você sendo perseguido pelo seu próprio filho. Imagina. Davi fala: confia nele. Não fica olhando para as injustiças deste mundo. Confia em Deus, que Deus está no controle. Então confiar em Deus, lançar diante dele a nossa ansiedade, é ter certeza que tudo que Deus faz é bom. Tudo deve glorificá-lo, até mesmo no meio dessa pandemia. Deus deve ser glorificado, Deus deve ser exaltado, Deus deve ser, acima de tudo, louvado. E isso é demonstração de confiança. Mesmo no meio das lutas, cantar louvores ao Senhor, exaltar o Senhor, bendizer o nome dele, que Deus está no controle. Ele é o governo desse universo. O governo desse universo não é Trump, não é Bolsonaro, não é Putin, não é ninguém. O governo desse universo é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa acreditar nisso. Nele. Eu vi uma frase que eu achei maravilhosa. Não é minha, eu vi no Facebook. Diz assim: por que Deus não muda essa situação? Se Ele é Deus, se Ele é todo poderoso, se o Senhor está dizendo aí, pastor, que Ele é o governo dessa situação, desse mundo, por que Ele não muda essa situação? Mas a frase continua dizendo assim: Ele está usando essa situação para mudar o ser humano. Então, querido, Deus é Deus, Ele quer usar dessa situação para que eu e você tenhamos atitude diferente. Até que nós vimos, primeira atitude, entregar o teu caminho ao Senhor, andar pelos preceitos do Senhor. E a humanidade tem esquecido disso. A humanidade tem andado pela sua vontade, pelo seu querer, pelo seu egoísmo. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Não fique preocupado com os outros. Viva você uma vida com Deus. Confia nele. A nossa recompensa não é neste mundo. A nossa vitória não é neste mundo. Muitas vezes nós estamos procurando prosperidades e bens materiais, sendo que essas coisas a traça corrói. Como disse a minha doce mãe. Minha mãe sempre falou o seguinte: eu aprendi isso desde pequenininho lá em Belo Horizonte, que caixão não tem gaveta. Então, querido, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E no finalzinho do versículo 5, ele diz: e o mais fará. Ele quem? Deus. Deus fará sobressair a sua justiça. Ele fará todas as outras coisas. Por isso eu posso esperar nele, eu posso confiar, eu posso entregar. Porque o mais ele fará. O que é o mais? Se o Senhor me chamar hoje na presença dele, ele estará fazendo o melhor para a minha vida. Se ele chamar um dos meus filhos, e olha que eu já vi meus filhos com alto risco de vida desde quando nasceram. Eu lembro agora, quando meu filho estava para ir para o Sudão do Sul, fazendo viagem missionária, alguns irmãos sabem disso.
no Sudão ali, um país que persegue os cristãos. A esposa da minha irmã veio para mim e falou assim: Lucas, mas lá eles matam os cristãos. E o Lucas veio e falou assim: tio, a minha vida sempre foi pela graça de Deus. Deus preservou minha vida desde quando eu nasci. Se eu morrer lá, morri. Estou servindo a Deus. Sabe, querido, uma das frases que eu usei muito nessa época, que ele podia, porque muitos irmãos abençoaram, muitos irmãos ofertaram. Um dia eu quase apanhei numa igreja, porque falando disso, e a irmãzinha também cheia de medo, falou: pastor, mas lá está perigoso. Eu falei: minha irmã, se ele morrer amanhã faz 2 dias. Eu quase apanhei. Não porque eu não importo com a vida do meu filho, porque eu sei que a vida dele estava na mão do Senhor. E se ele morresse ali naquela viagem, eu sei que ele estaria servindo ao Senhor. E o Senhor estaria fazendo o melhor para ele. O mais ele fará. Qual que é o mais? É estar na presença do Senhor. É saber que o Senhor é a nossa justiça. Que justiça é essa? A justiça humana? Que é trapo de imundícia? Não. A justiça divina. E a justiça divina não tem nada a ver com os bens dessa terra. A justiça divina não tem nada a ver com eu ter ou não os sintomas do coronavírus. A justiça divina não tem nada a ver se eu vou precisar de um leito da UTI ou não. A justiça divina tem a ver com a minha espiritualidade, com a minha vida com Deus. Eu tenho certeza que há grandes dificuldades no nosso país para atender todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão doentes, porque não é só coronavírus. Nós temos outras enfermidades no nosso país. Nós temos dengue, nós temos tantas outras coisas que nos levam às vezes no hospital. Mas o Senhor fará a diferença na nossa vida. Deus fará com que todos vejam a sua soberania, todos vejam a sua glória. E se de repente Deus quer nos ensinar a glória dele através também dessa situação, o que nos cabe é quebrantar o nosso coração e buscar a Deus. Deus fará. O homem vai descobrir a cura. Sim. Quando? Quando Deus lhe der a sabedoria para isto. Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz que a sabedoria, porém, lá do alto é. Ela é pura. Mas a sabedoria do alto, os cientistas, os doutores, os conhecedores da ciência humana só o são porque Deus permite. Porque Deus permite. Então vai chegar um momento que os estudiosos vão descobrir. Vamos já ter algumas possibilidades já de alguns remédios que já são até desenvolvidos. Já descobrimos tantas coisas na ciência também vai ser desenvolvido, vai ser descoberto. Mas eu preciso entender o seguinte: quando isso acontecer, para quem será a honra? Quando você vai no médico e ali ele acerta no diagnóstico, te dá aquele remédio que acabou com seus problemas. Hoje quase não usa mais, mas antigamente, quando isso acontecia, as pessoas levavam até um porco, uma galinha, dar de presente para o médico. Hoje o pessoal leva uma coisa diferente. Leva sempre um presente, um agrado para o médico. Nossa, doutor, se acertou, estou bem. Nada contra isso. Não estou dizendo se não honrar essas pessoas. Mas a honra maior de quem será? De quem será? A honra é de Deus. A justiça vem de Deus. A direção vem de Deus. Então nós, como humanos, e na nossa humanidade, nós precisamos também entender que Deus está usando isso para ensinar a gente muitas coisas. E uma delas é de voltar o nosso coração para Deus. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito pela humanidade. Os céus proclamam a glória do Senhor. Mas nós não temos visto. E o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou seja, Ele vai te honrar e vai te abençoar. E Ele tem feito isso com a humanidade. Independente do credo religioso.
Deus tem dado o sol e a chuva a todos. Deus tem dado o calor e o frio. Deus tem dado condições de ter o alimento. Mas nós temos esquecido de Deus. O mais Ele fará, querido. Ele fará sobressair a justiça dele. E é isso que eu preciso entender. No meio dessa pandemia, dessa dificuldade, desses problemas, a quem estou dando glória? A quem estou depositando a minha confiança? A quem realmente eu estou certo que vai fazer a diferença? Para concluirmos nessa breve meditação desse salmo maravilhoso de Davi, quando ele faz a comparação do justo, do injusto, das coisas desse presente século, que às vezes nos deixam chateados. Às vezes você vê uma pessoa andando lá com um Corolla 2020, e você serve a Deus andando com um Golzinho 2005. Quase toda semana vai ali na oficina. Você fala, poxa, eu sirvo a Deus, aquele lá não serve, olha como é que ele está bem. Querido, isso são coisas passageiras. São coisas que passam. Mas tem aquilo que é eterno. E é a eternidade que é mais importante. Essa certeza que Deus vai nos guardar. Eu quero dizer para você o seguinte: você pode aquietar o seu coração. Você aquieta o teu coração e saiba que Deus está no controle. Aquieta o teu coração. Nesses tempos de dificuldades, luta, versículo 7 que nós não lemos, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Então aprenda a descansar no Senhor. Então Deus está no controle. Que nós possamos suplicar a Deus para aprendermos dele neste momento de angústia. Em vez de você ficar em casa aí isolado, sem saber o que fazer, como diz alguns, só estou engordando. Em vez de você ficar engordando, engorda espiritualmente, abençoado. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai colocar diante de Deus, vai chorar na presença do Senhor e falar assim: me ensine o que o Senhor quer me ensinar nesses dias que eu sou obrigado a ficar dentro de casa, ou que eu me obriguei de ficar dentro de casa, seja qual for a situação, engorda espiritualmente, emagreça fisicamente, come menos coisas materiais e coma a Bíblia, não literalmente, pelo amor de Deus, senão depois você vai falar que o pastor falou para você rasgar as folhas da Bíblia e comer. Não é isto. Alimenta-te da verdade, alimenta-te da palavra a cada dia. Que nesse tempo seja um tempo de aprendizado na nossa vida. Tempo de aprender a valorizar o irmão, valorizar a família, valorizar as pessoas. Que possamos mudar os nossos caminhos e vivermos os caminhos do Senhor. Quais são os caminhos que você está vivendo? O Senhor tem caminhos maravilhosos para você. Quais são os caminhos que você tem andado? É um tempo de reflexão. É um tempo de você parar e pensar. Deus está usando da pandemia para falar com a humanidade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Eu tenho 2 ouvidos, mas eu preciso ouvir o que o Espírito está falando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor toque no coração de cada pessoa que esteve conosco nessa transmissão e também no coração daqueles que vão ouvir essa gravação. Aquieta os seus corações, dê a eles a direção e a paz, Senhor. Que eles entreguem o caminho ao Senhor, que eles confiem no Senhor e que o Senhor faça o mais na vida deles. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos esses, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até domingo às 19h30. Um forte abraço a todos vocês.